even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. You came out of that, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. You came valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. You came to the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. You came valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. Valley of the shadow of death, I can take rest. Vamos fechar nossos olhos. Espírito Santo de Deus, que nós possamos agora entregar, Senhor, tudo a Ti, buscarmos a Tua face, a Tua adoração, e em espírito e em verdade. Pai, que esse não seja apenas mais um culto, Senhor, que nós viemos, mas sim que nós possamos ser transformados, Pai. Que possamos, Senhor, o Espírito Santo possa encontrar agora em nossos corações anseio e sede, Senhor Jesus, de buscar cada vez mais intimidade a Ti. E possamos entregar tudo verdadeiramente para que possa tomar o Teu trono, Senhor, o primeiro lugar em nossas vidas, pois o Senhor é o único digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Que o Seu Espírito Santo possa encontrar em cada um de nós também, Senhor, lenha para queimar, e não que se apague, mas sim que se espalhe nesse meio, Senhor Jesus, e leve, Senhor, leve a Tua presença, leve o Teu amor, leve a Tua palavra, o Teu fogo, para onde for. Assim nós oramos e bendizemos e consagramos a primícia a Ti, Senhor, da nossa semana, do nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Começa a orar, começa a declarar. Chama a presença do Espírito Santo, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo, Deus. Santo Deus, tu és. Aleluia. Oh, Pai. Justiça eternamente haverá Ele voltará para governar as nações em amor e união, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! De justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar
diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A igreja, que ruja o leão. Mais uma vez declare que ruja o leão diante da majestade de Jesus. Nós viemos aqui nessa manhã, Senhor amado, expressar nossa gratidão ao Senhor. Nós viemos aqui, Senhor amado, cultuar a Ti, Pai. E nós dizemos em alto bom som que Tu és o nosso Senhor, ó Pai, que está no controle de todas as coisas. Tu és o nosso Pai, que cuida da nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, se existe alguém aqui ainda que está triste, abatido, preocupado, sem fé, Senhor, reverta essa situação em confiança, em alegria, em confiança, em tranquilidade, em confiança e transparecer em Ti, Senhor amado, porque nós sabemos em Ti, Senhor, que nós sabemos que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai, que cuida da nossa vida nos detalhes, ó Pai Celestial, cuida da Tua igreja, cuida da Tua noiva, cuida de cada um de nós, ó Pai. Assim eu te peço, na autoridade do nome poderoso do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia, graças e paz, tudo bem? Eu vou vir falar aqui um pouquinho do dízimo. É um pedacinho também no nosso culto da adoração. O dízimo ele tem uma importância muito grande na nossa vida como cristão, e ele precisa ser entendido, porque muitas das vezes a gente não entende o porquê a gente tem que separar uma parte da nossa finança, do nosso dinheiro, do nosso trabalho, do nosso tempo, para poder oferecer e colocar no altar do Senhor. Eu dou graças a Deus pelo mais uma oportunidade que Deus tem me dado de estar aqui. Eu fico feliz por isso. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, no versículo Gênesis capítulo 14, eu vou ler do versículo 18.
Gênesis 14, 18. Se você quiser acompanhar, é o primeiro livro da Bíblia aí, 14, 18. E Miquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Miquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas suas mãos. Aí Abraão deu a Miquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Amém? Se você for ler essa parte a gente for falar sobre dízimo, algumas pessoas falam aí que o dízimo veio da lei, que não precisa cumprir o dízimo, porque a gente hoje vive a graça dentro do Novo Testamento. O dízimo hoje a gente vive ele como um princípio, né? Lá no começo de tudo, Abraão ele dizimou para Miquisedeque, e a forma que Abraão ele dizimou como um princípio de gratidão. Se você for ler essa história aqui, você vê que Abraão ele tinha acabado de vencer uma guerra, onde ele foi atrás de Ló, que tinha sido sequestrado por outros reis. E depois dessa guerra vencida, ele se encontrou com o rei de Salém, que era Miquisedeque, e ele serviu Abraão com pão e vinho, e celebrou a vitória que Deus tinha dado a Abraão. E Abraão, como forma de gratidão, Abraão ele deu a 10ª parte e entregou ali para o rei de Salém, ali que era para o sacerdote, honrando a Deus e cumprindo um princípio, reconhecendo tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Hoje você vê que é tão difícil, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, ele tem sido a raiz de todos os males. E quantas das vezes o dinheiro ele tem dominado a nossa mente e também tem dominado o nosso coração. Isso é verdade na nossa vida diária. Você pode ver no seu trabalho, lá onde você convive, ou até mesmo dentro da sua casa, e às vezes até as nossas próprias atitudes. Muitas das vezes o dinheiro ele faz a gente tomar decisões e fazer coisas que atrapalha a nossa vida e que leva a gente para um caminho de desonra. E o princípio do dízimo, ele leva você a consagrar a sua vida, as suas finanças, o seu recurso a Deus, de uma forma que o mal ele não vai assolar a sua vida. Lá em Malaquias fala que quando você entrega e leva o dízimo no altar do Senhor, você consagra ali a sua vida a Deus. O devorador ele é afastado da sua vida. Você tem uma vida leve, você tem uma vida suave. E a Bíblia fala também de vários princípios, que quando você entrega no altar de Deus, Deus ele prospera o seu caminho. Quando você coloca o dízimo no altar, a igreja ela funciona. Quando você coloca o dízimo no altar, o necessitado, as necessidades dos necessitados da igreja são supridos. A igreja hoje que você entra, que você senta, tudo que funciona, a vida dos nossos pastores, o movimento da palavra de Deus sendo divulgada, sendo anunciada, é porque você dizimou, é porque você ofertou. O trabalho que você tem, que Deus te deu, que Deus te abençoou, a força, a sabedoria, a saúde que você levanta todo dia de manhã, Deus que te deu, Deus te abençoou. Então quando você leva seu dízimo e você coloca ele no altar, você está sendo grato a Deus. Então que quando você vir trazer o seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor, você traga como uma forma de gratidão, você traga como uma forma de princípios, tá? Para que Deus ele possa receber e abençoar a tua vida, tá bom? As bandeiras aqui podem vir. Você que tem o seu dízimo, você e a sua oferta, você pode ofertar ao Senhor. E eu vou orar por você, tá bom? Pai, em nome de Jesus, quero abençoar cada dizimista, cada ofertante, Pai, da tua casa. Que o Senhor possa prosperar
ajudar a gente entender, Senhor, a pureza e a sinceridade, ó Pai, da oferta e do dízimo do teu altar, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui, aquele que está com uma porta de emprego fechada, que possa ser aberta, aquele que às vezes está encontrando dificuldade, passando pelo momento difícil. Pai, muito obrigado, Deus. Que o Senhor abençoe e prospere cada um que está aqui, que entregou o seu dízimo, a sua oferta, aquele que tem a vontade de entregar também e hoje encontra dificuldade. Muito obrigado, Deus. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe a vida de cada um, graça e paz. Hoje eu estou com a incumbência de trazer a palavra. Minha barriga está parecendo uma bateria que eu... Temor da palavra de Deus. As crianças podem ir para o cultinho delas. Eu queria fazer algo diferente antes de a gente começar essa ministração. Você pode ficar de pé só mais uma vez, por gentileza? Quando a gente levanta as mãos, assim, eu gosto desse exemplo, assim, porque é um exemplo que é prático. É um ato. É uma movimentação que eu faço com o meu corpo de se render. Quando você fala se rende, você faz... O que a gente ouve? A primeira coisa que a gente faz é levantar as mãos. É se render. Eu gostaria que você se rendesse agora ao Espírito Santo. Deixasse Ele falar contigo, comigo, através da palavra, como tem sido ministrada desde o início do culto. Mas o mais importante agora é o que Ele vai falar aos nossos corações. Os louvores preparou o meu espírito para que o Senhor venha falar através da palavra. Se renda ao Espírito Santo agora nesse momento. Espírito Santo, nós estamos aqui, mais uma vez eu te peço humildemente, para que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê um entendimento da tua palavra, que o Senhor faça cumprir o que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Nos rendemos a Ti e te pedimos humildemente, Pai, que o Senhor venha trazer para cada um de nós, a começar por mim, o alimento que eu preciso para essa semana, para este mês, para o decorrer dos meus dias, que essa chave, Senhor amado, realmente seja virada na minha história, para eu conduzir a minha vida plena na Tua presença. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Deus é bom, certo ou não? Sim ou não? A gente vai falar junto aqui, tá? Eu tenho um jeitinho meio louco de fazer as ministrações aí, mas quem está visitando aí não se escandalize não. Se eu dar um grito aí, fica normal, fica tranquilo. Fala, o cara é meio louco lá, mas ele vai falando, vai desenrolando junto aqui. Para a gente aprendermos juntos. O que nós vamos aprender nessa manhã? O que o Espírito Santo quer nos ensinar? Eu estava meditando, orando a Deus, até falei para o paizão, tem algum tema específico para que eu possa trazer a palavra, tudo? Ele falou, mano, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo falar contigo. E eu falar para vocês, até ontem, 10 horas da noite, Deus não tinha falado comigo nesse ponto. E eu falava, Jesus amado, vou pregar domingo, mas não sei como falar, Pai. Espírito Santo, me ajuda, por favor. Eu fiquei falando para o Pai, falei, Pai... Até brinquei com o meu amigo do trabalho, né? Ele chama eu de Varão, né? Ele é de outra denominação. E aí eu falo, Varão, vou pregar domingo, não sei o que eu vou falar. Aí ele falou para mim assim, então ora, vai orar. Vai orar. E Deus me deu uma palavra. Fortalecido no Senhor. Fortalecido no Senhor. Fortalecido no Senhor. E o cara que nós vamos entender um pouquinho sobre a história de Davi. Davi teve erros, vários. Cometeu falhas, vários. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele foi o cara, um dos caras da Bíblia. Você consegue entender? Olha só.
Se nós começarmos a analisar a história de Davi, ele era o improvável na casa dele. Davi era o mais franzino, era o mais fraco, era a pessoa que não tinha assim, a vista daquilo que, por exemplo, esse tem um porte para que consiga. Não, Davi, ele era o quê? O improvável. Só que a grande questão que eu quero falar para vocês é exatamente o que vira a chave. Deus não está preocupado com o seu intelecto. Claro que muitas vezes nós temos que se preparar para isso. A gente tem que estudar, tem que sermos o melhor aonde nós estamos. Vocês estão comigo ou não estão? Não, eu estou achando que vocês estão meio mole. Vamos fazer o seguinte, um exercício. Respeito muito, mas coloca o seu celular de lado assim, Foca aqui, foca na palavra aqui, Foca comigo. Fica comigo aqui para a gente ouvir junto. A gente vai aprender junto. Eu estou aprendendo com vocês, tá? Então vamos lá, junto comigo aqui, Davi, ele era o improvável. Davi, ele não era o escolhido, mas algo despertou nele, fez algo de impulsionado. O que fez o Davi sair da casa do pai dele e direcionar até o palácio? Como foi a trajetória que Davi caminhou nesse período? E sabe uma coisa mais interessante que eu quero ler com vocês aqui, olha. Lá em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler no versículo 33. Que ele vai diante do próprio Saul. Eu vou avançar um pouquinho na história, só para a gente entender aonde nós vamos chegar, o que o Espírito Santo quer falar conosco. No versículo 33, Davi já está diante de Saul, tá? Olha só. Eu vou ler junto com vocês aqui, 1 Samuel 17, 33. Saul... Vamos colocar o anterior. 32, por gentileza. Volta a 1. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Segura um pouquinho. Davi. Agora para pensar. Davi era guerreiro naquele momento? Não. E Davi sabia a forma, que jeito que ele ia conseguir? Não. Só que ele tinha uma convicção, ele tinha um desejo, ele tinha tanta certeza, ele tinha tanta fé, ele tinha tanta assim, a convicção de que ele faria diferente. Sabe por quê? Porque ele estava diante do Pai, ele estava fazendo algo diferente, ele estava sendo impulsionado para um crescimento. Abre um parênteses, coloca a mão no seu coração e fala assim, Senhor, coloca em mim essa mesma visão de Davi. Ele não sabia que jeito, que forma que ia acontecer. Ele só sabia que ele ia chegar. Ele sabia que ele ia conseguir. Aí você vai falar comigo assim, mas o meu temperamento, aí a gente volta para as amuletas. O que é muleta? Muleta é desculpa. Nós temos a facilidade de colocar desculpas no nosso caminho. Desculpa para a gente não alcançar. Eu não consegui por causa disso. Eu não consegui por causa daquilo. Porque eu sou quietinha. Você é um filho, uma filha amada de Deus, que está diante do Pai, que Ele desenhou, como eu falei de manhã, a matriz da sua vida. Só que o diabo, ele quer fazer o quê? Retroceder aquilo que você tem como posse. E você, infelizmente, como eu também, muitas vezes, paramos no tempo porque paramos de acreditar naquilo que Deus fez por nós. Continuando o versículo que eu quero compartilhar com vocês, no versículo 33, Saul respondeu: você não tem condição. Olha o que Saul está dizendo para Davi. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz
Ele é um guerreiro desde a sua juventude. Olha o ruído que está falando para Davi. Olha o que está acontecendo aqui. O superior dele, que é o rei, falando para ele: você não tem condições, você não tem condições. E olha o que Davi fala para ele, no versículo 34, por gentileza. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai, quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e o livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. Davi era corajoso. Davi não olhava as dificuldades e parava. Imagina você ver um leão, você vê um urso. Qual que é a primeira reação que a gente vai fazer? Vazar, velho. Isso é louco. Vou ficar marcando esse canado. É ou não é? Olha o que Davi fazia. Por uma ovelha, ele colocava a sua vida em risco. Jesus, por você, ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, para impulsionar você na coragem, para você não parar naquilo que Deus mandou para você seguir. Ele está dizendo para nós nessa manhã, dessa forma: não tenha medo. A visão tem que ser ampliada, a forma de enxergar tem que ser mudada. Eu estou com dificuldade, tira os olhos da dificuldade e olhe para Jesus, que vai te dar essa salvação, esse cuidado, esse carinho, esse direcionamento. No versículo 36, por gentileza, olha lá. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Olha o posicionamento que Davi estava diante do seu superior. Ele sabia, ele tinha identidade, mas ele não era o improvável. Se a gente olhar lá atrás, ele não era o mais franzino. Quando foi ungí-lo, Samuel foi ungí-lo, o próprio pai colocou os filhos mais fortes para: não é esse, não é esse. Não tem mais ninguém aqui, diz a palavra de Deus. Aí fala: tem Davi. Olha, lembraram de Davi. Tem Davi. Aí que eu digo para vocês, o que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã, comigo. Talvez todos nós temos uns leões para ser combatido. Existem leões que precisam ser derrubados. E sabe como é que você vai conseguir fazer isso? Se posicionando. Eu me posiciono diante do Senhor, sabendo que quem cuida de mim é o Pai, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que tem tratado, cuidado nos detalhes da minha vida, da minha história, da forma onde eu caminho, onde eu ponho os pés. Ele é comigo. Mas por quê? Porque nós temos que ter um posicionamento diante do Pai, um posicionamento aonde nós estamos plantados. Dando sequência ainda no verso 37, Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Sabe o que está falando dessa clara aqui? Seja conforme a sua fé. Abre um parênteses aí. Como é que está a sua fé? Como é que está a tua fé, Leandro? Como é que está a sua fé? Ei, acorda para viver. Você tem muitos motivos para se alegrar, e você está perdendo seu tempo em reclamar. Ei, preste atenção no que Deus está fazendo por você, e você está simplesmente deixando de lado os ruídos do mundo, os ruídos do inferno atacar o seu coração.
Ei, você tem a salvação, você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo está contigo, os anjos do Senhor te acampam onde você coloca as plantas dos seus pés, e você ainda está com medo? Você tem medo do quê? Tem medo do quê? Se o próprio Deus manda ordem aos seus anjos para te acampar sobre a sua vida. É muito sério. Por quê? Por que temer? A questão é simplesmente de que o Senhor está querendo fazer conosco é um crescimento. Cresça. Deixa o Espírito Santo te direcionar. Deixa o Espírito Santo fazer a diferença na sua vida. Tem uma frase aqui que eu gostei tanto que está aqui, ó. Se você quiser matar gigantes, siga o matador de gigantes. Siga o matador de gigantes. Um leão por dia, um gigante por dia. Sejam pessoas como referência para as pessoas que conhecerem a Jesus. E sabe uma coisa que aconteceu? Olha só. Se a gente olhar lá no versículo 45 agora, por gentileza, Gleise. Davi, porém, disse ao filisteu. Agora o cenário, ele estava diante de Saul, certo? Estava favorável ele falar, a narrativa dele ali, falando assim, ó. Não, pode deixar comigo, que eu vou fazer, deixa comigo, eu vou fazer. Eu vou. Está diante de um gigante, de mais de 3 metros de altura, forte, cheio da couraça. Aí é a prova. Aí que é o cenário. Aí o que acontece? Davi, ele fala assim, ó, diante do filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com a espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiou. No versículo 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe uma coisa que eu quero falar para você, para mim, o que eu quero dizer é o seguinte: quem te tem atrapalhado a sua vida? Quem te tem feito você retroceder? Os problemas? As dificuldades? Davi estava diante de uma maior dificuldade, talvez uma das maiores da vida dele. E o que ele fez? Ele usou a menção do nome do Senhor Jesus. Ele usou o nome do Senhor Jesus. Ele usou o nome do Senhor Jesus, que faz o milagre acontecer. Ele fez o quê? Ele usou simplesmente a autoridade do Pai que deu sobre ele. Ei! Preste atenção no que Deus está falando comigo e contigo. Você está com um problema? Você vai colocar então esse problema para bater de largo. Em nome do Senhor Jesus. Esse problema vai ser resolvido, porque eu tenho como meu Senhor que vai me direcionar em tudo que eu fizer. É isso. Vira a chave em nome do Senhor Jesus. Para de ser pequeno em fé. Para de ficar reclamando e começa a orar. Começa a buscar a presença do Pai. Para de ser raso. Nós precisamos parar de ser rasos diante do Senhor. Você está vivendo prova, porque o Senhor está esperando que você seja aprovado. Vença. O filho, o Pai está assim falando: filho, por favor, vem que eu estou segurando em tuas mãos. Você precisa dar um primeiro passo, porque eu estou contigo. É isso. Desculpa porque eu grito, tá? Mas eu estou falando aqui porque eu preciso falar desse jeito. Parece que um negócio que pega em mim assim, eu tenho que falar, o Espírito Santo, é desse jeito que eu falo, não tem jeito. Então, em nome do Senhor Jesus, não é emoção, não fica olhando para mim, o Leandro está gritando lá, é assim, não. E comigo, é o céu que está abrindo nesse momento para você entender que o Senhor tem um compromisso com você.
O Senhor quer que você seja firme, como Davi foi. Como Davi se posicionou. E aí, que eu quero. Só que teve etapas. Davi também não foi só flores. Davi também foi provado. A questão foi simplesmente quando o quê? Se você olhar agora em Atos 13, 22, avançando um pouquinho mais a história para a gente, porque se a gente pegar em detalhes, a gente vai ficar parado. Mas se a gente olhar em detalhes, quem que impulsionou Davi para ir até diante do filisteu? Quem? Saul. Saul não estava nem com coragem. Saul, coitado, foi rejeitado, porque ele começou a fazer coisas que não devia. Ele foi um escolhido, mas foi rejeitado. E aí, Davi começou o processo dele para chegar até o palácio. A grande questão foi o que aconteceu em Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Saul começou a persegui-lo. Saul começou a querer a morte de Davi. Mas estranho, não foi Davi que deixou o reinado de Saul seguro, matando o filisteu através da presença de Deus? Houve o quê? Uma inveja de Saul para Davi. Abra um parênteses aqui, eu queria falar para você o seguinte: às vezes você vai ser perseguido, às vezes você vai ser rotulado, às vezes você vai ser difamado. Só que a grande questão é que Davi não estava nem aí com o que o povo ficava pensando. Ele sabia quem ele era diante do Senhor. Quando você lê os Salmos e vê como ele se entrega, é uma entrega verdadeira. Quando a gente fala assim, é um homem segundo o coração de Deus, que loucura é essa? Como segundo o coração de Deus? Ele teve falhas, ele teve muitas falhas, mas ele diante do Senhor, ele rasgava suas vestes. Não tinha religiosidade, não tinha, palavras bonitas. Não, ele queria simplesmente expressar aquilo que ele estava no coração dele. Com um dos versículos ele fala, olha só um versículo tão conhecido: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha só, quem fala isso é quem tem confiança. Quem fala isso é quem tem certeza. Quem fala isso tem convicção de que o Senhor que ele serve não vai faltar nada. Olha só em Salmos 91, que é muito conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quem fala isso? Foi um homem que simplesmente tinha convicção. E eu quero falar para você, o Senhor está querendo em nós colocar essa convicção. O Senhor quer colocar em mim e em você esse desejo de servi-lo e não duvidar, confiar sem olhar para trás, confiar e simplesmente entregar a vida por completo. Por isso que quando nós estamos nesse processo, nós temos que entender o que? As provas vão vir. Só que a nossa forma de enxergar tem que ser simplesmente assim, eu caminho numa certeza que o Senhor está cuidando de mim. Ele está cuidando de mim, de você. Ele está cuidando do seu irmão. Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando da sua história. Ele está cuidando, Ele está cuidando, Ele está cuidando. Ele está cuidando. Ele está cuidando. Por isso, por que duvidar? Por que duvidas? Por que tem medo? No meu trabalho, eu sou totalmente desafiado todos os dias. E essa palavra começou comigo porque eu estava meditando nela e o Senhor falou para mim: por que duvidas?
Falei, pai, começa comigo o mesmo negócio para transmitir. Muitas vezes me faltou fé. E aí Deus deu um tapa na minha cara falando assim, por que duvidas? Por que duvidas que eu estou contigo? Por que duvidas? Eu sou o Senhor que cuida da sua história. Eu sou o Senhor que está cuidando de você. Eu sou o Senhor que tem fortalecido as suas raízes. Você não pode ser levado por costumes. Eu tenho costume de vir à igreja. Eu tenho costume de vir ao Adão. Eu tenho costume de cantar. Você não tem costume nada. Você tem costume, você tem que tirar isso. Eu faço isso porque eu entendi que o Deus que eu sirvo vai falar comigo. Eu tenho comigo que o Senhor vai falar através da palavra, do louvor. Todo momento que eu abrir a Bíblia, o Deus que eu sirvo vai falar ao meu coração e vai trazer uma palavra de direção na minha vida. E Davi também passou por um perrengue. Não foi só flores. A gente vai olhar agora aqui, olha lá. Abre por gentileza em 1 Samuel 30. Vamos ver um versículo do 1 ao 6. Davi foi perseguido, mas voltando um pouquinho, também ele foi o quê? Provado. Olha essa história. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziklag. Nossa, é uma trava-língua. Versículo 2. Quando Davi levaram como prisioneiro as mulheres que lá haviam, desde a mais jovem até a mais idosa, não mataram ninguém, mas conduziram e prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas que tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Israel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois aos homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Olha a situação. Davi estava em guerra. Toda a convicção, tudo ali, ó. Ele volta para a cidade, ele encontra devastado. Os homens que confiavam nele, andavam ao lado dele, queriam apedrejá-lo porque estava tudo devastado, os familiares. Olha o que Davi fez. Angustiado, triste, abatido. Mas o que ele fez? Davi, porém, fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Meu Deus. Maior facilidade infelizmente, quando a pessoa vem até a igreja, quando ela vem até a presença do Pai, na primeira dificuldade, qual é o primeiro lugar que ela sai? Qual que é o primeiro lugar que ela deixa de vir? A igreja. Ela deixa Jesus. Quando está tudo favorável, ela, mil maravilhas. Davi foi provado diante de uma situação aqui, ó. E ele, o que ele fez? Se fortaleceu. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para a nossa realidade, para todos nós. Como eu consigo me fortalecer no Senhor? Como eu consigo me fortalecer no Senhor? Me envolvendo com as coisas do Pai. Me fortaleço no Senhor, me entregando ao Senhor, por completo.
Como que eu me fortaleço ao Senhor? Me movimentando para um propósito maior de salvação. E você sabe uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu tenho visto na minha vida assim, e eu tenho pedido muito a Deus. Até falei de manhã. Quando a gente passa por uma prova que vem do Senhor Jesus. Provação, prova. O Senhor quer que a gente seja aprovado. E quando nós estamos passando por uma prova, o Espírito Santo quer fazer em mim e em você esse entendimento. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso ser aprovado para mim ir para o próximo estágio? É sério. Senão sabe o que vai acontecer? Você vai ficar na mesma prova até ser aprovado. Você vai continuar no mesmo lugar até ser aprovado. A pergunta é: você quer ficar parado no tempo ou quer avançar? Você quer ver o milagre acontecer ou você vai ficar parado vivendo aquela mesma história porque o Senhor espera que você seja aprovado? Davi, ele teve todos os momentos bons e ruins, mas a todo momento ele estava sendo aprovado e ele estava sendo fortalecido no Senhor, porque ele tinha convicções, ele tinha certezas de quem ele sustentava ele. Quem sustenta o Senhor? Quem sustenta a tua vida? Quem sustenta a tua vida? É o Pai Celestial que cuida dos detalhes da sua história. Quem está cuidando da sua vida? É você, pela força de suas mãos, ou o Pai que tem feito milagres acontecer? É essa proposta que o Senhor está falando conosco nesta manhã. Seja fortalecido no Senhor, seja fortalecido no Pai. Se fortaleça, cresça, viva, se promova diante do Senhor. Deixa o Senhor ser Deus na sua vida. Deixa o Senhor fazer a história. Deixa o Senhor fazer o que Ele tem como promessa para a sua vida, em nome de Jesus. Quando nós estamos diante do Senhor, Ele quer que a gente cresça. Remeto agora a educação que eu dou para o meu filho. Meu filho vai fazer 10 anos. Eu e a Lídia temos a incumbência de colocar valores nele. E quando tem que ser corrigido, a gente corrige. Quando é amado, a gente ama. E traz o quê? Faz uma linha de crescimento. Nenhum pai, eu falo pai assim, ó, quer que o filho fique para baixo. Não, muito pelo contrário. Quer que o filho avance muito mais do que ele chegou. Eu olho para os olhos do Lucas e falo para ele assim: Lucas, você vai muito mais além do que eu, filho. Filho, você vai ser aquilo que você está sonhando em ser, e você vai crescer. Deus é contigo, filho, e você vai para as nações. Vai falar idioma que o pai nem imagina que vai fazer coisas lindas. Mas você nunca pode esquecer que quem te sustenta é o Senhor. Quem vai te impulsionar é o Senhor. Você sabe o que o Senhor está falando com você agora? Ele está fazendo assim, ó, como um pai vai, porque eu faço assim para o Lucas, ó. Eu abaixo, eu fico na mesma estatura que ele e falo com carinho, olhando nos olhos. Sabe o que o Senhor está falando com você agora nesse momento? Abaixou-se da fronte, ó, olhando para você assim, ó: filho, você vai muito mais além. Você vai crescer. Eu estou simplesmente depositando em você a fé para que você enxergue os milagres. Não enxergue os problemas, não enxergue o gigante, mas enxergue o benefício daquilo que você romper essa barreira. Porque eu estou contigo em todo momento, porque eu tenho cuidado de você, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. É isso. É isso. Para de ficar sendo a criança chorona. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, presta bem atenção, que o Senhor também espera: comprometimento. Não lembra de Jesus só quando tem problema, não.
Pelo amor dele, o Senhor tem um amor incondicional. Mas sabe o que vai acontecer? Ele vai lembrar de você no problema. Ele vai lá cuidar de você, tudo certinho. Vai te impulsionar. E quando você estiver crescido, passado por esse estágio, Ele espera que você tenha a mesma busca. Isso se chama relacionamento. Eu me relaciono com o Senhor. Eu não busco o Senhor só quando eu bem quero. Eu busco o Senhor todos os dias. Davi tinha um relacionamento com o Pai. Prova que ele foi tão provado, que ele fez também cagada. Fez. Ele trouxe a espada para a família dele. Morte entre irmãos. Meu Deus. Mas só o que ele fez? Ele se rompeu. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele pediu perdão. Ele tinha um relacionamento. Um relacionamento com Deus. Desculpa. Não é só de domingo de manhã, não. O relacionamento com Deus é diário. Um relacionamento com Deus é quando tem uma atividade na igreja. Ah, pastor Leandro, nossa, já estou falando porque o Senhor está falando comigo e com você. Quando tem um relacionamento com o Pai, é você fazer algo para Ele. Tem propósito de salvação naquilo que Ele está te pedindo para você fazer? Porque a Bíblia nos fala, ide e anunciai. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Está falando para você o quê? Se movimentar com Ele. Se relaciona com Ele. Viva as promessas. Não busque somente os bens. Não seja aquele filho que está só de olho só nas riquezas do pai. Construa as riquezas com o pai. Construa com o pai. Davi fez isso. E você? E eu? Vamos ficar parados, só buscando só os manjares do Pai, mas não tendo compromisso com Ele? Nós não podemos ser desse jeito. Em nome de Jesus, sejamos fortalecidos no Senhor, sejamos fortalecidos no Pai. Deixa o Senhor cuidar da sua história. Deixa o Senhor fazer milagres na sua vida. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que tem feito milagres na sua vida. Se você acredita naquilo que o Senhor escreveu nessa palavra aqui, em nome de Jesus, para de ficar sendo refém do inferno e começa a ser dependente dos céus. Porque o Senhor quer fazer isso acontecer na sua vida. Começa a usar a palavra em seu favor. Começa a orar como Davi orava. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu tenho. Eu levo meus olhos de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de ti, Senhor. É a forma que o Senhor espera que cada um de nós se movimente. Em nome de Jesus. Se começa a se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu sei que o Senhor está cuidando da minha família. Eu sei, Senhor amado, tem enfermidade, vai ser curada em nome do Senhor Jesus. Mas também se não for, Senhor, eu sei o Deus que eu tenho crido. Pai celestial, em nome de Jesus, aquela porta de emprego que eu tanto almejo, Pai, se for a tua vontade, eu sei que o Senhor vai abrir. Mas se não abrir, eu sei que o Senhor está comigo, porque eu tenho convicções que o Pai que eu sirvo, o Pai que eu tanto amo, está me fortalecendo nele e fazendo eu crescer, porque eu creio todos os dias, porque eu não estou nesse mundo, Pai, seja de qualquer forma, eu tenho um propósito. É assim. Você tem um propósito diante do Senhor. Para de achar que você chegou do nada. Pode ter sido a sua história lá, eu não sei, eu estou falando, Leandro, não foi das melhores, talvez você não teve uma família, não teve um pai, não teve uma mãe, eu não sei, mas eu quero falar para você, Deus projetou você, você é o único, você é a única, e não vai parar o projeto que Ele fez para você, simplesmente só vai acontecer.
tudo que Ele tem para você, se você permitir crescer. Cresça! Cresça! A chamada que o Senhor está falando conosco nessa manhã, cresça! Seja fortalecido em mim, que eu sou fortalecido em você. Eu estou contigo, você está comigo e nós vamos fazer junto. Vamos para cima. Eu falo, Bruno está nesse. Eu falo todo dia para lá, para a equipe lá. Vamos para cima. Não tem tempo de ficar olhando para trás. Tem um vendedor lá que fala assim, ó. Leandro, eu não tenho tempo para crise. Então por isso que eu nem olho para ela. Ó. E é um dos caras que mais vende. Você está com problema? Você está com dificuldade? Você está dando ibope para o seu problema? Ou você está dando ibope para o que o Senhor está falando para você nessa manhã? Você vai dar mais vazão naquilo que você está vivendo? Ou aquilo que o Senhor está falando para você que vai acontecer? Ai, mas você não sabe. Ai, está tão difícil. Ai, isso. Para! Para de ser criança. Cresça! Usa a sua fé. Usa a sua forma de falar. Fale. Provoque o mundo espiritual. Aquilo que você fala, você tem que falar. Não é narrativas assim, ó. Ai, não. Ai, não. Usa a sua palavra como decretos. Decretos. Eu lembro de um decreto que a minha avó Cida, ele está aqui, o meu tio está aqui, ó. Minha avó Cida falou assim, ó. Eu era criança, eu ouvi, meu Deus, Naraconibassúria. Ele ouvi, aquela senhorinha assim, baixinha, gordinha assim, ela estava assim, ó. Ela falou diante do meu tio ele era do espiritismo, ela falou assim, ó. Talvez os meus olhos não vão ver, mas o Deus que eu sirvo vai mostrar para você a verdade e vai mostrar o caminho, porque eu tenho orado por você. Sabe o que aconteceu? Minha avó não viu, mas foi um decreto que aconteceu. É isso! Para de ficar usando termos, sabe? Falando, palavras que não tem nada a ver. Para de ficar falando fofoca. Para, porque o inferno está fomentando assim, ó. Fala mesmo. Diz mesmo que você é perdedor. Diz mesmo que você. O inferno está assim, ó, movimentando. O marketing do inferno está assim, ó. Eu vou jogar aqui, ó, as insights aqui, ó, para esse indivíduo aqui, ó, não acreditar nos processos, não acreditar no propósito. É isso. Aí o céu está rasgando em você e você está falando assim: ai, será? Em nome de Jesus! Viva, cresça e apareça diante do Pai. Que careca louco, velho. É isso. Cresça, apareça diante do Pai. Cresça, apareça diante do Pai. Se renda ao Pai. Se renda ao Senhor. E fala: Pai, eu te peço perdão, mas eu quero ser como Davi, Pai, que tinha tanta convicção. E eu estou colocando decretos na minha vida a partir de agora. Eu estou colocando decretos que eu vou viver os melhores dias da minha vida. Eu coloco decretos, ó Pai, que eu não sei de que jeito e forma, mas eu vou viver sim todas as promessas que você tem para mim, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo o milagre acontecer, porque eu vou viver, minha casa vai viver, minha família vai viver os melhores dias dessa terra, Pai. Se eu passar pela prova, Senhor amado, eu vou passar por ela e vou ser aprovado, porque eu sei o Deus que eu tenho servido, e eu vou fazer, Senhor amado, como completo, Senhor amado, o propósito que o Senhor tem na minha vida, porque não vou parar no tempo, não vou ser um crente raso, não vou ser um filho raso, mas eu vou ser, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, um filho que ouve a voz do Pai, um filho que entende o que o Senhor está falando, Pai, em nome de Jesus. Eu quero ser dessa forma, em nome de Jesus. É assim. E eu convido você, por favor, a ficar de pé. Convido você a fazer uma reflexão.
Se essa palavra fez sentido para você, como fez para mim, não se atente àquilo que talvez você fique pensando, para mim não serve isso, para quê? Não, pegue o que é bom, pegue naquilo que você ouviu e entendeu. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Deixe o Espírito Santo falar, direcionar e fazer aquilo que Ele tem como promessa contigo. Senhor Deus, humildemente, Pai, nós estamos aqui nesta manhã. Te pedimos que o Senhor nos deposite coragem, deposite, Senhor amado, uma unção fresca de fé, deposite, Senhor, em cada um de nós, uma vontade de querer fazer diferente, conduzir as Tuas coisas, ó Pai, de uma forma excelente, em nome de Jesus, como Davi, que se posicionou diante do gigante. Nós queremos, ó Pai Celestial, nos posicionarmos, ó Pai, de uma forma racional, de uma forma, Senhor amado, clara, que nós não vamos olhar para trás, mas nós vamos vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Nós vamos, ó Pai Celestial, avançar sem mediocridade, mas nós vamos caminhar em profundidade na Tua presença. Nós queremos, ó Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, sermos fortalecidos em Ti e criar ainda mais um relacionamento profundo, um relacionamento que faz que cada um de nós tenhamos, ó Pai Celestial, a certeza que o Senhor dos Senhores está cuidando de nós. Pai, nesta manhã, Senhor Jesus, fala, direciona e traga, Senhor amado, esse bálsamo, Senhor, de coragem e fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, porque nós queremos avançar e nós vamos avançar com força, Pai. Nós vamos para cima, Jesus. Nós vamos para cima, nós não vamos olhar para trás, não. Nós vamos para cima, Jesus. Deposita em nós, ó Pai Celestial, fé, coragem. Deposita, Senhor. Nós te agradecemos desde o início desse culto, que o Senhor tem falado aos nossos corações, tem dado, Senhor amado, um direcionamento dos céus. Pai, te agradeço. Como o salmista Davi, Senhor amado, que não olhou para os problemas, não viu o gigante, mas viu a solução. Que nesta manhã, Senhor, todos nós tenhamos as convicções firmadas em Ti e sabemos, ó Pai Celestial, que o Senhor está cuidando, Senhor, de tudo. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, cuida, Senhor amado, dos detalhes, ó Pai. Cuida, Senhor amado, do regresso da mãezinha, do paizão, Senhor. Cuida, Senhor amado, dos irmãos que também estão juntos, ó Pai, que teve esse momento lá de aprendizado em São José. Que eles possam, Senhor amado, voltar e trazer para cada um de nós, ó Pai, aquilo que eles receberam, Senhor. Pai Celestial, põe as Tuas mãos poderosas, Senhor, e eu declaro na autoridade do nome do Senhor Jesus, que os meus irmãos, ó Pai, que estão aqui junto comigo, Senhor, vão viver, Senhor amado, os melhores dias das suas vidas, ó Pai. Vão viver, Senhor amado, os milagres, Senhor, e vão ver os gigantes sendo caídos. Vão cair em nome de Jesus, porque em nome do Senhor Jesus nós faremos menção do Teu nome e nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós não vamos retroceder, Senhor. Nós somos fortalecidos em Ti e nós vamos viver, sim, Senhor, todas as promessas.
na autoridade do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre no Senhor. Seja livre no Pai. Pega suas mãos mais uma vez e fala assim: eu sou livre. O peso que estava em mim não está mais. Eu sou livre. Eu sou livre em Ti, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa semana abençoada. E que Deus continue te abençoando de uma forma especial. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, eu não sei como é que está. Tem avisos? Olha lá, vamos lá. Eva, tem o ministério de Eva que vai acontecer na terça-feira, junto com Adão. Irmãos, acabamos de falar um pouquinho sobre isso, certo? E aí é o seguinte, isso aqui depois a gente vai orar mais um pouco. Se envolva. Não fique em casa não. Vem. Domingo é muito pouco. Tenho saudade de vocês. Então vamos se movimentar. Tem dia que eu não consigo, mas tem dia que eu venho mesmo. Então vamos lá. Adão, Eva, vamos participar. O que mais? Vai ter a formatura dia 13 de dezembro dos... Isso, tem uns detalhes para ser confirmado, mas vai ter a formatura dos 30 semanas. Esse aqui é um ministério tão importante de cura que muda a forma de olhar, quebra a religiosidade. Você que não fez ainda, né? Não é porque você fez uma vez e já parou. Continue, é um ciclo. Tá bom? O que mais? Vai ter o culto Natal dia 25 de dezembro, até o paizão comentou semana passada. Vai ter, então, se programe para estar conosco aqui, juntos aqui. Amém? Tem mais alguma coisa? Acabou? Então tem uma semana abençoada. Olha para a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Você vai viver, fala para ela assim: você vai viver a melhor semana da sua vida. Você crê nisso? Agora você vai colocar a mão sobre ela, assim, ó, com educação, assim, com carinho. E você vai orar por ela. Fala assim, ó: Senhor, eu declaro sobre a vida do meu irmão. Fala, ora por ele, ora. Nós vamos terminar o culto fazendo mais uma oração. Senhor amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor amado, selando, Pai, selando, Jesus, o que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos que estão aqui, Senhor amado, são abençoados. Todos que estão aqui, Senhor amado, são cuidados pela Tua presença. Todos aqui, Senhor amado, vão viver os melhores dias da sua vida, Pai. Senhor amado, nós entendemos a palavra dessa manhã. Nós entendemos que nós temos fortalecidos no Senhor, como Davi foi, Senhor. Assim nós queremos ser todos os dias, ó Pai. Deposita em meus irmãos, deposita em minha vida, deposita na vida de cada um, Senhor amado, a perseverança, a fé e a vontade de ir para cima, Senhor, sem retroceder, Pai. Assim eu oro no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Viva a melhor semana em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Deus te abençoe de uma forma especial. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite. Você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.